Sempre quando nos reunimos como comunidade cristã para celebrarmos a Eucaristia, tendo aceito o convite do Senhor, porque a Eucaristia nasce de um desejo ardente de Jesus de estar conosco. Então a nossa resposta é que seja também um desejo ardente de estar com Ele. E Ele nos oferece, em primeiro momento, a mesa da palavra. É a palavra que ilumina, é a palavra que forma a nossa fé, que nos educa e tantas vezes também nos questiona, nos corrige. Desta palavra a gente tira o sabor do pão que consagramos em cada Eucaristia. Sem o pão da palavra, a gente não saboreia a Eucaristia. Então, o tempero de cada Eucaristia nos vem desta palavra proclamada. Por isso, a Eucaristia é sempre uma novidade, nunca é a mesma coisa, porque a palavra é sempre nova, a palavra é sempre inspiradora para nós. A palavra, ela nos vem pela força do Espírito. E hoje, vamos buscar nessa palavra proclamada, a palavra que nos dá o sabor da Eucaristia, elementos que nos ajudam a aprofundar o caminho que a comunidade paroquial está fazendo em preparação à festa da exaltação da Santa Cruz. A indicação hoje é para que nós aprofundemos Eucaristia que nasce do lado aberto do Cristo. É aquela imagem importante, forte, também sofrida, que contemplamos na cruz, através do relato do Evangelho, que um soldado abre o coração de Jesus com uma lança para confirmar que ele realmente estava morto naquele momento. Do coração aberto do Cristo nasce a Eucaristia, que é a síntese de toda a salvação. Nasce a síntese da Eucaristia, que é toda manifestação do amor de Deus para com a comunidade cristã. E é sempre bom a gente recordar que o ponto central da vida da igreja é a Eucaristia. A igreja nos ajuda a contemplá-la como o cume e o centro. É para lá que todas as coisas partem, é de lá que todas as coisas nos encaminham para fazermos o amadurecimento da nossa fé. Como que esse coração aberto se manifesta a nós por essa palavra? A primeira leitura, ela tem uma referência naquele momento em que o povo de Deus está se preparando para sair da escravidão da Babilônia, que foi muito mais sofrida do que aquela lá do Egito, e o povo extremamente desanimado. Um povo sofrido, sem acreditar que seria possível voltar para Jerusalém, reconstruir o seu templo, a sua sociedade, a sua comunidade, os seus laços familiares. E para animar esse povo, o profeta vai dizer assim: atenção, vocês que estão deprimidos, Deus agora é que nos conduz, vai nos conduzir para uma terra nova, para um momento novo. Do lado do coração aberto do Cristo, nasce então essa Eucaristia, nasce essa manifestação de amor que dá sentido à nossa existência humana. Nós sabemos que a humanidade está passando por um processo profundo de depressão. A começar, o que nós estamos vivendo agora, deste aquecimento global, não é só o desgosto de suportar uma temperatura mais alta, mas é todo o envenenamento que a humanidade está fazendo com a casa comum. Já se tem aí os estudos que boa parte da depressão, das angústias, é fruto do consumo dos venenos que nós estamos sendo aí obrigados, a nos contaminarmos, e isso tudo altera a nossa química cerebral
Então, o processo de angústia, de depressão, número de suicídios, né, aumentando. E aí vem essa proposta do profeta: vamos voltar nossa atenção para Deus, vamos aprender a cuidar dessa casa comum, vamos sonhar que daquele deserto que deve brotar água, dos desertos que nós estamos fazendo com essa sociedade, com este planeta, também nós somos ainda capazes de fazer brotar a verdadeira água, não a água contaminada, né? Mas a água que pode trazer força, luz e saúde para todos. Desse coração aberto, de onde brota a Eucaristia, a gente escuta também esse texto tão direto do apóstolo São Tiago. São Tiago, ele está ali na lista dos mais íntimos de Jesus. Então é alguém que conviveu não somente no discipulado, mas com mais intimidade familiar. Então aprendeu muito de Jesus. E o jeito dele deixar a palavra é muito exigente, mas também muito prático, muito concreto. A gente sempre observa assim que quando a gente lê o Evangelho, basta um pouquinho de atenção que as palavras de Jesus tocam diretamente, né, a consciência humana, o coração humano. E Tiago segue a mesma linha. Aqui dispensa comentários, né? Qual que é a verdadeira prática religiosa que nasce do coração do Cristo? Que a Eucaristia é para nós a expressão máxima de comunhão. É testemunharmos verdadeiramente que todos, todas, filhos e filhas do mesmo Pai. As diferenças entre nós são dons de Deus. Deus nos criou como pessoas únicas e irrepetíveis. Então as diferenças não são problemas. Mas quem está guiado por este amor que nasce do coração do Cristo é capaz de contemplar que as diferenças foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E é assim que Ele nos olha, nos ama, nos deseja. Hoje, com toda a ciência desenvolvida que nós temos, o que eu estou falando aqui pode ser comprovado com um exame de DNA, né? Pessoas irrepetíveis. Mas também os nossos digitais já comprovam isto, né? Se somos pessoas únicas e irrepetíveis, imagem e semelhança de Deus, então São Tiago nos ajuda a recordar que, sem essa de ficar fazendo comparações de pessoas, exclusões de pessoas, praticando racismo, quem faz isso não está na sintonia eucarística, quem faz isso não está na sintonia do coração de Jesus que se abre para todos, porque nega o projeto criador de Deus. Você tem até o direito de não gostar de algumas pessoas, mas agredir o traço de Deus, que Deus criou como única, aí é um desrespeito, né? É muito grande, hein? Você está agredindo a obra de Deus. Do coração aberto do Cristo, de onde nasce a Eucaristia, aí a gente tem esse episódio do Evangelho que exige de nós assim um pouco de atenção. Quem está acompanhando o Evangelho todos os domingos deste ano sabe que nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos. E nos últimos dias, o começo do capítulo 7, Jesus chegou a um nível máximo de tensão com seus adversários. Quando a gente lê o Evangelho na sequência, recordem que no capítulo 2, aqueles dois partidos que eram inimigos, os fariseus e os herodianos, se juntaram para matar Jesus. Eles não suportavam escutar Jesus, o modo com que Jesus anunciava o reino. Isso é diferente demais, é esquisito demais. A gente não suporta, ele quebra com as nossas tradições. Não é isso que nós queremos. E aí decretar a morte de Jesus. E depois, durante todo esse período aí do Evangelho, começam a fazer questões para Jesus. E as últimas que nós rezamos há 2 domingos foi aquela de dizer assim: o mal não é o que entra no ser humano, o mal é o que você produz dentro de você. Porque é fácil ter uma religião que culpabiliza sempre alguma coisa externa, né?
Ah, é uma força demoníaca. Ah, é alguém que fez um trabalho. É alguém. Jesus diz assim: a raiva, o ódio, a angústia, tudo nasce dentro de você. Preste atenção de como você está alimentando o seu interior. O que você está alimentando de esperança, de força, de alegria, de comunhão, de irmandade, de fraternidade, de justiça. É daí de dentro da sua consciência. E quando a gente fala de coração no mundo bíblico, é importante a gente recordar que não tem a mesma interpretação que a nossa cultura faz. Quando a gente fala de coração na nossa cultura, a gente liga com sentimentos. A palavra de Deus fala de coração, mas como unidade. Tem expressões na Bíblia que diz assim: pensar com o coração. Então, o coração aberto do Cristo é aquele coração que vem para gritar um éfata para todos, isto é, abre-te. E olha que está no imperativo, né? Jesus dando uma ordem para os seus discípulos, para aquele homem e hoje para nós: abre-te, abre-te para poder escutar melhor, abre-te para poder comunicar melhor e comunicar aquilo que Deus deseja. Jesus tem seu modo de atuar. Por aquela circunstância que eu recordei de estar já decretada a sua morte, esse acontecimento de hoje acontece no estrangeiro. Jesus não está na Galileia nem na Palestina, Jesus está nos países vizinhos. Do coração aberto que nasce a Eucaristia, só confirma que essa Eucaristia e a sua palavra é para todos. Não tem povo escolhido mais a partir de Jesus, tem povo amado. E o povo amado não é mais marcado por raça, por cultura, por etnias, por nenhuma referência excludente. Mas agora o anúncio do Evangelho sai da Galileia, sai da Palestina e vai para todos os lugares. Até chegar àquele ponto que nesse episódio aqui do Evangelho, vocês recordem que aquela mulher cananeia muda a cabeça de Jesus até, né? Ela reclama que ela tinha direito também de comer pelo menos as migalhas que caíam da mesa dos filhos, porque Jesus foi muito duro com ela, né? Dar primeiro o pão aos filhos e os cachorrinhos ficam com as migalhas. E ela diz: então, eu quero pelo menos essas migalhas, já me bastam. Jesus fica tão encantado, né, com a fé daquela mulher, que esta filha é curada, e isto abre a universalidade do anúncio de Jesus, o anúncio da boa notícia. Veja que o coração de Jesus, que se abre, e de uma forma eucarística tão grande, é para acolher todo mundo, é para acolher todos que são filhos e filhas de Deus. Então Jesus não suporta, né, que alguém fique fora desta fraternidade, porque é para isso que Ele veio, para anunciar o reino para todas as pessoas. E ainda tem um lado muito bonito de Jesus. Ele, ao tocar o ouvido deste homem, ao tocar a língua, que são simbologias fortes do aprender a ouvir bem, saber o que dizer, Ele não expõe a pessoa, Ele chama a pessoa à parte, né? O jeito de Jesus evangelizar não é para fazer espetáculos, né? Não é para fazer show da fé, não é para gerar sucesso. Jesus individualiza aquela pessoa e não vai expor aquela limitação da pessoa. Jesus não faz esse teatro, né? Como infelizmente hoje a gente vê expressões tão horríveis, né? Aonde a limitação, a debilidade da pessoa fica tão exposta. Então Jesus ali toca a necessidade daquele homem e faz com que aquele homem aprenda a viver o verdadeiro mandamento do Senhor. Quando a gente recorda assim para nós cristãos, qual que é o primeiro mandamento que está escrito lá na Bíblia? Muita gente lembra o que a gente aprendeu diretamente no catecismo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Pegue na Bíblia, o primeiro mandamento é: ouve, Israel. Está escrito lá, né? Ouve, Israel. O Senhor é teu Deus, ame esse Deus. Então, a primeira coisa que Deus espera de nós é capacidade de ouvir.
porque na nossa capacidade de ouvir, a qualidade da nossa comunicação e do nosso testemunho vai ser muito maior e melhor. Peçamos então a este Senhor Jesus, em que as pessoas, já não mais o povo da sua terra, mas agora os estrangeiros também reconhecem, Ele faz bem todas as coisas. Esse Jesus que faz bem todas as coisas, que Ele encontre espaço também em nós para continuar a fazer o bem conforme Ele deseja. E assim nós vamos permitir que da Eucaristia, que nasceu desse coração aberto do Cristo, o coração misericordioso, o coração que quer que as pessoas se abram, que ouçam e que aprendam a se comunicar, aí sim, neste caminho desse coração aberto do Cristo, nós podemos contemplar a entrega dele na cruz, que para nós é necessário dizer que ela é santa, porque quem morria na cruz eram os malditos, mas para nós, por fidelidade ao seu projeto, ao projeto do Pai, Ele vai até o fim, passando pela humilhação da cruz e dando um sentido original a esta cruz, e por isso nós aclamamos exaltação da Santa Cruz, porque ali morre o autor da vida, ali se entrega aquele Senhor que sabe fazer bem todas as coisas. A palavra de Deus vem para nós como semente. Semente é julgada em terrenos diferentes, únicos, irrepetíveis. Os frutos também são variados, são de formas específicas de cada um. Essa palavra de hoje, semeada, germinada aqui em nós, quais serão os frutos que vão brotar? Acolhemos como terreno bom? Pequeno momento do silêncio, vamos conversar com o Senhor.